Preparem-se para nossa imersão em Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Uma obra fascinante, não é? Sem dúvida. Vamos mergulhar fundo nas ideias de Harari sobre o futuro da humanidade. O que nos aguarda no terceiro milênio. Exatamente. Ele explora temas com a busca pela imortalidade, a felicidade e até a divindade. Harari argumenta que, após superarmos a fome, as pestes e as guerras, Os grandes flagelos da história. isso mesmo, a humanidade busca novos objetivos ainda mais ambiciosos. É uma mudança radical de perspectiva, de lutar pela sobrevivência para buscar a transcendência. E essa busca por novos horizontes nos leva a questionar o que realmente nos faz felizes. Harari aponta um paradoxo intrigante. Apesar de todo o progresso material, os níveis de felicidade não parecem ter aumentado. É verdade. Ele até menciona o conceito de um teto de vidro para a felicidade, você acredita? Um limite para a felicidade. Parece contraditório, considerando todas as conquistas da humanidade. E para ilustrar essa questão, ele observa as taxas de suicídio em países desenvolvidos. Em países com alto nível de desenvolvimento. Sim, é surpreendente, não é? Os índices são mais altos do que em sociedades tradicionais. É como se a prosperidade material não garantisse a felicidade. Exatamente. Hariri argumenta que a felicidade está mais relacionada às nossas expectativas do que às condições objetivas. Ou seja, não é apenas o que temos, mas a relação entre o que temos e o que desejamos. Perfeito. Ele explora a influência das histórias na construção da nossa realidade, chamando isso de realidade intersubjetiva. Realidade intersubjetiva. Parece complexo. É a ideia de que vivemos em um mundo moldado por narrativas compartilhadas sobre deuses, nações, dinheiro, leis. Histórias que criamos e que moldam nossa percepção da realidade. E para ilustrar essa ideia, ele usa o exemplo do gramado. Do gramado. Parece trivial. Mas pense bem, por que as pessoas desejam tanto ter um gramado em frente às suas casas? Verdade. Nunca parei para pensar nisso. Hariri argumenta que essa prática tem origem nos castelos da nobreza europeia, onde o gramado era símbolo de status e poder. Interessante. Uma tradição que se popularizou e moldou nosso conceito de beleza e aspiração. Exatamente. Mostra como as histórias influenciam nossos desejos e comportamentos, mesmo que não tenhamos consciência disso. É impressionante como essas narrativas moldam nossa visão de mundo. E moldam a própria sociedade. Harari destaca que a capacidade de criar e acreditar em histórias coletivas é o que nos diferencia dos outros animais. É o que nos permite construir civilizações complexas com leis, instituições, religiões. Isso mesmo. Mas ele também alerta para o perigo de nos tornarmos prisioneiros dessas Ou narrativas. seja, quando as histórias se tornam dogmas que impedem o progresso e a adaptação a novas realidades. Exatamente. E por falar em outros animais, Harari nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa relação com eles. É verdade. Ele aborda a revolução agrícola e como ela marcou o início da exploração sistemática dos animais. Ele chama isso de acordo agrícola, onde os humanos se tornaram dominantes em troca de suprir as necessidades básicas dos animais. Uma troca que nos permitiu domesticar animais e plantas, mas que também gerou uma série de questões éticas. Principalmente com relação às fazendas industriais modernas. Harari questiona se estamos realmente cumprindo nossa parte nesse acordo. As condições de vida dos animais nessas fazendas são realmente preocupantes. E nos leva a questionar a ética do nosso relacionamento com os animais e se o acordo agrícola se tornou uma forma de exploração cruel. É uma questão complexa que nos faz repensar nosso papel no ecossistema e a responsabilidade que temos com outras formas de vida. E Harari vai além, explorando a natureza da consciência animal. Será que os animais têm experiências subjetivas? Será que eles sentem emoções como nós? Para ilustrar essa discussão, ele menciona o caso do cavalo Hans, que supostamente sabia fazer contas. Cavalo Hans, que história é essa? Era um cavalo que ficou famoso no início do século XX. As pessoas acreditavam que ele era capaz de resolver problemas matemáticos. Incrível. Um cavalo matemático. Mas a verdade é que Hans não era um gênio da matemática. Ele simplesmente aprendeu a interpretar a linguagem corporal do seu treinador. Ou seja, ele respondia as perguntas corretamente observando os sinais inconscientes do seu treinador. Exatamente. O caso do cavalo Hans nos mostra como podemos projetar nossas próprias expectativas e desejos nos animais. E como podemos interpretar seus comportamentos de forma equivocada. É um exemplo que nos leva a questionar nossa capacidade de compreender a consciência, tanto em animais quanto em máquinas. É verdade. Como podemos ter certeza do que se passa na mente de outro ser, mesmo que ele seja da nossa própria espécie? E por falar em mentes, Harari nos apresenta uma ideia que pode parecer um pouco perturbadora. A de que os humanos são essencialmente algoritmos. Algoritmos. Como assim? Nossos cérebros são como programas de computador. Ele argumenta que nossos cérebros, assim como os de outros animais, são sistemas complexos de processamento de dados. Ou seja,
Recebemos informações do ambiente, as processamos de acordo com um conjunto de regras e geramos respostas que se manifestam em nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Exatamente. Ele compara nosso cérebro a uma máquina de preparar chá que segue um algoritmo preciso para combinar os ingredientes e produzir a bebida. Uma analogia interessante, mas nesse caso, o que nosso cérebro produz? Em vez de chá, nosso cérebro produz cópias de si mesmo, ou seja, gera os comportamentos necessários para sobreviver e se reproduzir. É como se nosso comportamento fosse determinado por um programa pré-estabelecido. Mas e o livre-arbítrio? Onde ele se encaixa nessa história? Essa é uma questão que Harari explora com profundidade em Homo Deus. Ele nos desafia a repensar nossa percepção de nós mesmos e da nossa capacidade de tomar decisões autônomas. Como se estivesse questionando a própria essência da humanidade. E para ilustrar essa possibilidade de manipular nossos algoritmos, ele nos apresenta o exemplo dos Ratbots. Redbots. O que seriam esses Redbots? Imagine ratos robóticos controlados por eletrodos implantados em seus cérebros. Parece coisa de ficção científica. Mas é real! Cientistas conseguiram controlar os movimentos desses ratos, fazendo-os andar para a esquerda ou para a direita, subir escadas, até pular de grandes alturas. Controlando seus cérebros é algo assustador, não é? Levanta questões éticas sérias sobre os limites da nossa interferência na natureza. Com certeza. Esses experimentos com Ratbots nos colocam diante de dilemas éticos cada vez mais complexos à medida que avançamos no conhecimento do cérebro e da mente. É uma área onde a ciência e a ética precisam caminhar juntas. E para finalizar essa primeira parte da nossa imersão em Homo Deus, Harari nos apresenta uma nova religião em ascensão, o dataísmo. Uma religião que vê o universo como um fluxo de dados e valoriza a conexão com esse fluxo acima de tudo. O dataísmo. Parece conceito futurista. É a ideia de que a experiência humana é apenas um conjunto de padrões de dados que podem ser analisados, processados e até manipulados. Uma visão que desafia nossa noção de individualidade, livre-arbítrio e até mesmo de consciência. E o dataísmo tem implicações práticas em diversas áreas, como medicina, política e economia. Algoritmos já são usados para diagnosticar doenças, prever o comportamento de consumidores e até mesmo tomar decisões em mercados financeiros. É verdade. A influência dos algoritmos em nossas vidas é cada vez maior. E à medida que esses algoritmos se tornam mais sofisticados, é possível que passem a ter um papel cada vez mais dominante em nossas vidas. Moldando nossas escolhas e até mesmo nosso destino. É algo para se pensar, não é? Até que ponto estamos dispostos a entregar o controle das nossas vidas para os algoritmos? Essa é uma das grandes questões que o Homo Deus nos leva a refletir. E na próxima parte da nossa imersão, vamos continuar explorando as ideias de Harari. Mergulhando em temas como o futuro do trabalho, a busca pela felicidade e o impacto da tecnologia na evolução da nossa espécie. Fiquem ligados. Mergulhando de volta em Homo Deus. Lembra? Na primeira parte, exploramos a busca da humanidade por imortalidade, felicidade e divindade. E como as histórias moldam a nossa realidade, né? Exatamente. Discutimos o acordo agrícola e a ética do nosso relacionamento com os animais. E a questão? Somos apenas algoritmos biológicos. Perturbador, não é? É. Mas agora, vamos explorar o que mais Harari nos reserva sobre o futuro da humanidade. Que legal. O que vem por aí? Uma das questões mais prementes que ele aborda é o futuro do trabalho, com a automação e a inteligência artificial impactando o mercado de trabalho. Sim, é algo que todos nós estamos acompanhando com atenção. Mas qual é a visão de Harari sobre esse futuro? Ele argumenta que, no passado, as máquinas competiam com os humanos em tarefas físicas. Deixando espaço para os humanos em trabalhos que exigiam habilidades cognitivas. Isso. Mas e quando as máquinas começam a superar os humanos também em tarefas cognitivas? Essa é a grande questão. Será que as máquinas vão nos substituir em todos os trabalhos? Harari acredita que essa é uma possibilidade real. Muitos trabalhos que hoje consideramos seguros, como motoristas, médicos e até mesmo advogados, podem ser automatizados em um futuro próximo. Nossa, é preocupante. Ele dá algum exemplo concreto disso? Ele usa o exemplo dos algoritmos de negociação de ações. Eles já operam em velocidades muito superiores à dos humanos, tomando decisões complexas em frações de segundo. É verdade. Já ouvimos falar sobre esses algoritmos que dominam o mercado financeiro, mas será que eles podem ser aplicados a outras áreas com a mesma eficiência? Harari sugere que sim. Esses algoritmos podem analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e tomar decisões com base em cálculos estatísticos, sem interferência de emoções ou vieses humanos. Caramba! Imagina o impacto disso na medicina, por exemplo. Algoritmos capazes de diagnosticar doenças com mais precisão do que os médicos humanos. Seria uma revolução na saúde. Mas aí vem a questão. E os médicos? Eles seriam substituídos por máquinas. Essa é uma grande preocupação. O O que Harari pensa sobre isso? Ele nos leva a repensar o papel do trabalho na sociedade.
Se as máquinas se tornarem mais eficientes do que os humanos em diversas áreas, o que faremos? Como nos sustentaremos? É uma questão complexa, sem respostas fáceis. Ele propõe alguma solução para esse dilema. Ele sugere repensar a própria estrutura da economia, buscando alternativas como a renda básica universal. Renda básica universal, como assim? É a ideia de um pagamento regular a todos os cidadãos, independentemente de terem um emprego formal. Interessante. Mas imagino que a implementação de algo assim seria um desafio enorme, né? Com certeza. Afinal, de onde viriam os recursos para financiar uma renda básica universal? E quais seriam os impactos sociais de um sistema como esse? É muita coisa para pensar. A área nos dá bastante lição de casa, né? Sem dúvida. O importante é começarmos a pensar sobre o futuro do trabalho e nos preparar para as mudanças que a tecnologia está trazendo. Com certeza. E além do impacto na economia, Harari também discute as implicações da inteligência artificial para a política, não é? Sim. Ele argumenta que a democracia, com seus sistemas de eleições e representação política, evoluiu em uma época em que o ritmo da política era mais lento do que o da tecnologia. Faz sentido. Hoje em dia tudo muda tão rápido, né? Exatamente. E, com a velocidade acelerada das revoluções tecnológicas, a política pode estar se tornando obsoleta. Ou seja, a política não consegue acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas. E o que acontece então? Harari levanta a hipótese de que, em um futuro próximo, algoritmos podem se tornar mais eficientes do que os humanos na tomada de decisões políticas. Uau! Algoritmos governando o mundo. Será que isso seria bom ou ruim? Harari nos convida a refletir sobre essa possibilidade. Imagine algoritmos capazes de analisar dados, prever o comportamento dos eleitores e elaborar políticas públicas de forma mais eficiente do que os políticos humanos. Seria como ter um supercomputador no comando. Mas quem controlaria esses algoritmos? E como garantir que eles agiriam no interesse da população? Questões essenciais. Ele não tem respostas definitivas, mas nos alerta para o perigo de delegarmos decisões importantes para os algoritmos sem questionar seus objetivos e métodos. Afinal, quem programa esses algoritmos? Quais são seus valores? É verdade. E como garantir que eles representem os interesses da sociedade como um todo? Exatamente. Harari também nos alerta para o perigo da nossa crescente dependência dos algoritmos em geral. É verdade. Confiamos cada vez mais nos algoritmos para tomar decisões. Desde a escolha de um filme até a busca por um parceiro amoroso. E essa dependência pode ter consequências profundas para a nossa autonomia e para a nossa capacidade de tomar decisões de forma independente. É como se estivéssemos nos tornando escravos dos algoritmos sem perceber. Como evitar isso? Como retomar o controle das nossas vidas? Harari nos convida a questionar a nossa relação com a tecnologia e a buscar um equilíbrio entre os benefícios que ela nos oferece e os riscos que ela representa. Ou seja, usar a tecnologia de forma consciente e crítica sem abrir mão da nossa autonomia. Exatamente. E, claro, ele nos lembra da importância de questionar as narrativas tradicionais sobre o progresso, a felicidade e o significado da vida. As velhas histórias podem não ser mais adequadas para o futuro, né? Isso mesmo. Ele nos convida a buscar novas formas de pensar, sentir e agir, abraçando a incerteza, a complexidade e a constante transformação do mundo. É um desafio e tanto. Ele nos dá algum exemplo dessa capacidade de reinvenção da humanidade. Ele analisa a história da música e de como a tecnologia tem influenciado a criação artística. Ele apresenta o exemplo do programa de computador MI, que compôs música clássica indistinguível daquela criada por humanos. Incrível, uma máquina compondo música, como assim? O MI não era apenas um programa que reproduzia padrões musicais existentes. Ele aprendeu a compor novas melodias, harmonias e ritmos, criando peças complexas e originais. Impressionante. Mas isso nos faz questionar. O que é realmente único na criatividade humana? Se uma máquina pode compor música que nos emociona, o que nos resta? Essa é uma pergunta que fica em aberto para reflexão. E na última parte da nossa imersão em Homo Deus, vamos explorar as implicações da busca pela imortalidade, da ascensão da inteligência artificial e do futuro da própria espécie humana. Nossa, que final emocionante. Mal posso esperar. E aí, de volta para a última parte da nossa imersão em Homo Deus. Lembra de tudo que a gente já discutiu. Nossa, muita coisa, né? Busca por imortalidade, felicidade, divindade, futuro do trabalho, algoritmos na política. O Harari nos faz pensar sobre tudo mesmo. E nessa parte final, o que mais ele explora? A gente vai se aprofundar em como a busca pela imortalidade e a inteligência artificial podem mudar completamente o futuro da humanidade. Nossa, que interessante. Começando pela imortalidade. Harari argumenta que a ciência está mudando a forma como vemos a morte, né? Total. Em vez de ser vista como um fim inevitável, a morte se torna um problema a ser resolvido, um desafio técnico. É como se a morte virasse uma doença a ser curada. Exatamente. Ele menciona vários cientistas e empresas investindo pesado em pesquisas para prolongar a vida humana indefinidamente. Tipo, viver para sempre. Imagina um futuro onde a gente pode reverter o envelhecimento e curar qualquer doença. Uau.
A morte seria opcional. Mas e aí, como a sociedade lidaria com isso? É uma pergunta complexa, né? Harari nos leva a imaginar o impacto da imortalidade em tudo, na sociedade, na economia, nos relacionamentos. É verdade. Imagina a dinâmica familiar, os sistemas de previdência, a superpopulação. É muita coisa para repensar. E além da busca pela imortalidade, tem a inteligência artificial avançando cada vez mais rápido. A inteligência artificial já é uma realidade. Mas o que Harari diz sobre ela? Ele sugere que a inteligência artificial pode, em breve, superar a inteligência humana em tudo. Em tudo, sério. Desde a capacidade de processar informação até a criatividade artística. Nossa, isso é meio assustador. Se as máquinas ficarem mais inteligentes que a gente, o que vai ser de nós? Ou seja, as velhas histórias não servem mais para o futuro. Exatamente. Precisamos criar novas narrativas para esse futuro que a gente está construindo. Mas como fazer isso? Harari nos dá alguma pista. Ele nos convida a abraçar a incerteza, a complexidade e mudança constante, a buscar novas formas de pensar e agir. É um desafio e tanto. Mas é inspirador também, né? A É. gente tem a capacidade de se adaptar e se reinventar. Exatamente. O Homo Deus é uma obra que nos provoca a repensar nosso lugar no universo e a questionar o futuro da nossa espécie. É verdade, é uma leitura essencial para entender os desafios e as oportunidades da tecnologia. E para finalizar, fica a última provocação de Harari. Se a inteligência artificial dominar o planeta, o que vai acontecer com a gente? Seremos deuses, escravos ou algo totalmente diferente? Essa pergunta fica no ar para os nossos ouvintes. Esperamos que tenham curtido essa imersão em Homo Deus tanto quanto a gente. Continuem explorando, questionando e buscando novas perspectivas. Até a próxima!